Imagina sentir tonteiras o dia inteiro, ter crises de hipoglicemia direto, intestino em colapso e ainda ouvir dos médicos que estava tudo bem, que isso tudo era problema da sua cabeça, que era psicológico. Essa é a história da Ariane, a minha aluna, uma história de uma dor bem profunda, mas de uma transformação que começou quando ela conheceu a biorressonância. Mas a Ariane, ela é mineira, bióloga, estudante de nutrição. Mas sabe o que aconteceu com ela? Ela vivia o que ela mesma descreveu como um dos piores momentos da vida dela. Tudo começou depois de uma perda gestacional. Ela estava grávida e perdeu o bebê. Então ela sentia como se seu corpo tivesse todo bagunçado, todo desregulado, tudo errado. Ela tinha hipoglicemia o tempo inteiro, tontura 24 horas por dia, o estômago estava ruim, o intestino desregulado, desbiose, muita diarreia e claro, né, fraqueza. Ia nos médicos, via os exames. A hipoglicemia, não, isso aí é depressão, tá? Isso aí é ansiedade. E sempre, né, via os exames, você tá ótima, porque não tem nada nos exames. Mas como? Como está ótima se o corpo estava todo desregulado? A resposta era sempre a mesma. Isso é psicológico, isso é ansiedade, tudo que você está sentindo é coisa da sua cabeça. E isso começou a afetar, claro, né? Afetar a Ariane. Ela começou a ter crises, passou a ter síndrome do pânico, angústia, medo, uma sensação assim constante que ninguém entendia o que ela estava passando. E olha que ela estava buscando ajuda. E para piorar mais ainda, veio um diagnóstico ainda mais difícil. Infertilidade e endometriose. Qual que é a recomendação? Você vai ter que fazer uma cirurgia, tá? De endometriose. Se você quiser ter um filho, né? Para curar endometriose, é a cirurgia. E para ter um filho, você vai ter que fazer fertilização in vitro. Mas ela não tinha forças, nem recursos para isso. Inclusive, ela teve que se afastar do seu trabalho. Então, a saúde física, emocional, financeira, tudo abalado. Mas foi nesse momento que alguém indicou para ela fazer a biorressonância. Mas ela relutou. Ela ficou assim insegura, com medo, porque que é isso? Teste de biorressonância, ainda mais a distância, que loucura que é essa? Então ela realmente sentiu medo, muita desconfiança com isso e ela não foi de cara. Ela foi tentar entender o que era essa tal biorressonância, ainda mais à distância. Como que isso era possível? Então ela foi estudar, ela foi buscar mais informações, mas como ela mesma falou, ela falou, olha, eu estava tão mal, mas tão mal, que eu vou, seja o que Deus quiser. E aí ela foi, fez a consulta da biorressonância à distância e veio a surpresa. Logo no primeiro teste vieram os resultados. Altos níveis de metais pesados, presença de parasitas, intolerância alimentar severa. Ela só era compatível com 4 alimentos. Como pode o organismo de uma pessoa aceitar somente 4 alimentos? Nossa, por isso que tudo para ela fazia mal, por isso que ela estava tão mal assim. E ela mesma disse, meu estado era crítico, eu estava completamente inflamada. Então a terapeuta, né, iniciou com ela o tratamento de desparasitação, de detox, ajuste na alimentação e ela, como disciplinada que era e muito estudiosa, fez tudo direitinho. E os resultados vieram rápido, mas algo inusitado veio também. Bom, mas as crises começaram a parar, o intestino foi se reequilibrando, tudo foi melhorando, inclusive a sua determinação de continuar a busca pela sua cura. Bom, mas o diagnóstico da infertilidade e endometriose, né, tinha sido feito lá em maio do ano passado. Então ela resolveu atentar de tudo para não precisar ter que fazer a cirurgia, porque ela não concordava, tem um problema, então você tem que remover aquele órgão que está com problema. Não é assim. Então ela queria fazer de tudo para reverter isso. Então ela foi estudando, aprendendo mais sobre saúde da mulher, saúde intestinal e começou a usar a biorressonância, o aurímetro, esse aqui, ó. E começou a testar tudo nela, os tratamentos, os suplementos e o mais bonito, ela confiava do fundo do seu coração. Se dava positivo no aurímetro, se ressonava para ela, ela tomava o suplemento sem medo, pronto. Então o que ela fez? Ela marcou o médico para janeiro e ela disse, vou fazer de tudo até lá, se nada der certo, eu vou ter que operar, né? O que é que eu vou fazer? E fertilização, paciência, mas até lá eu vou tentar de tudo que é possível. E olha, sabe o que eu te falei que era inusitado? Quando
Quando foi em novembro, ela viu que tudo estava indo bem, né? Estava dando certo. Ela conversou com Deus. Ela falou: Senhor, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Se for para dar certo agora, está nas mãos do Senhor. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, no mês seguinte, no dia 24, véspera de Natal, veio a maior surpresa, ai, até arrepiei aqui, que surpreendeu a todos. Ela estava grávida, naturalmente, sem cirurgia, sem fertilização, com o corpo equilibrado e ainda reverteu o hipotireoidismo. Ela mesma disse: com a ajuda do aurímetro, que é esse instrumento aqui usado na biorressonância, eu consegui descobrir o que realmente funcionava para mim. E ela explicou por quê. Porque para melhorar o intestino demora de 6 meses a 1 ano. Porque você precisa testar os alimentos, se não der certo, vai passar para outro. Com isso, o aurímetro foi tudo muito rápido. Com as palavras dela, ela mesma falou: você já sabe o que é compatível e o que é incompatível com você. Evita desperdiçar tempo com tentativas e erros. Evita passar mal, porque às vezes você come uma coisa que não vai te fazer bem. Evita você perder seu dinheiro, seu tempo, porque às vezes você compra tinturas, suplementos que não ressonam e perde o seu dinheiro, ainda por cima ainda passa mal ainda. E com a biorressonância você vai direto no ponto. Então a Ariane, ela ficou tão encantada com os resultados, pensa, né? Pensa. Tudo que ela passou, ela conseguiu reverter, inclusive engravidar, e ainda melhorou o hipotireoidismo. Então ela começou a usar o aurímetro para tudo. Fez até o teste na sua cachorrinha. A cachorrinha dela estava fazendo quimioterapia, passava mal quando ela tomava o medicamento. Então ela testou qual que era o melhor horário para dar o remédio. Deu que o melhor horário era de noite. Então ela passou a dar, né, nesse horário, o remédio para a cachorrinha dela, que não teve mais reação nenhuma. Bom, mas teve um dia que o marido dela deu o remédio mais cedo e a cachorrinha passou mal. Ou seja, o teste estava sempre certo. Ah, e por falar no marido dela, ela mesma falou: meu marido nunca foi de acreditar, mas ele disse: ah, já que essa biorressonância está funcionando para você, continua. Mas que agora não tem como não acreditar. Hoje ele acredita, porque ele viu os resultados. Então hoje, a Ariane, ela atende outras pessoas com a biorressonância e os resultados, né, continuam impressionando. Porque ela testou, por exemplo, uma cliente e disse: olha, seu fígado está em desequilíbrio. A cliente foi, fez o exame e deu gordura no fígado. Outra, ela apontou um problema lá no sistema auditivo, encaminhou ela ao otorrino, fez exame, confirmado. E ela, Ariane, ela fala com brilho nos olhos: eu acho que eu mudei muito pessoalmente, eu sinto que a minha vibração aumentou e que a minha fé mudou. E veio a vontade de ajudar outras pessoas, que por mais que obviamente eu estou me formando, estudando, porque isso é uma coisa profissional, eu estou atendendo, mas toda pessoa que eu atendo, que eu faço os testes com aurímetro, porque eu quero ajudar, realmente eu quero ajudar. E ela entendeu o que é olhar o outro com empatia. Ela mesma diz: antes eu achava que algumas queixas, né, dos meus clientes, dores, era tudo bobagem. Hoje não, eu jamais julgo ninguém, porque eu já passei por tudo isso. E hoje a Ariane é terapeuta e ela diz com todas as letras, eu vou repetir: eu atendo porque eu quero ajudar, porque eu passei por isso. Eu sei o que é viver 24 horas por dia com dor, sem saber o porquê. E ela entendeu que a biorressonância não é só uma técnica, é missão, é conexão, é escuta verdadeira do corpo, do que o corpo está querendo dizer. É essa leitura energética, essa decodificação do que o corpo está querendo te falar, é o que transforma. O que transformou a sua vida e agora está transformando a vida dos seus clientes. E você também pode transformar a sua vida, da sua família, dos seus clientes. Você também pode aprender mais sobre essa técnica. Comente aqui, receber, que eu vou te enviar mais informações.